inclinai. Irmãos e irmãs, a Virgem Santa Maria é a mãe do Salvador, é a mãe de Cristo, a mãe do Senhor. Ela acolhe-nos aqui para nos levar ao seu Filho e para nos ensinar a escutá-lo e a obedecer à sua vontade. Com ela aprendemos a dizer: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Inscreveram-se para a nossa celebração a paróquia de Rebordões, da Diocese do Porto, um grupo da França e um grupo da Itália. Voltemo-nos todos para a capelinha e, de pé, cantemos saudando a Mãe do Senhor.
Celebramos o 21º domingo do tempo comum. Presida a nossa celebração o Senhor Reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas. Na sua imensa misericórdia, o Senhor nosso Deus nunca nos abandona. Ele acolhe as nossas súplicas, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Voltamo-nos agora todos para o altar e de pé, cheios de alegria, cantemos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caríssimos irmãos e irmãs, nós suplicávamos ao Senhor que inclinasse o seu ouvido para nós, que nos escutasse, que estivesse atento à nossa súplica. Foi isso que pedimos cantando. E fizemos-lo com a confiança de quem sabe que ao pedir, alcança do Senhor essa graça. É esta confiança que nos guia ao encontro do Senhor. É com esta confiança que nas mãos do Senhor depomos tudo o que trazemos no coração. Preparemo-nos para celebrar este encontro com Ele e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie
Deus. Senhor nosso Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espero que prometais, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor a Shebna, administrador do palácio. Vou expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto. E nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias. Hei de revesti-lo com a tua túnica, hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos seus ombros a chave da casa de David. Há de abrir sem que ninguém possa fechar. Há de fechar sem que ninguém possa abrir. Fixá-lo-ei como uma estaca num lugar firme, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Palavra do Senhor.
vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. O Senhor é excelso e olha para o humilde. Ao soberbo conhece-o de longe. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis os seus desígnios e incompreensíveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que tenha de receber retribuição? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Palavra do Senhor. O Santo Evangelho vai ser proclamado em português, espanhol e italiano. Aclamemos de pé a palavra da salvação e cantemos com alegria.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: Ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes no recinto de oração do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, as perguntas de Jesus são sempre muito significativas.
Isto é, os Evangelhos não nos apresentam apenas afirmações de Jesus, também nos transmitem perguntas, e elas são sempre especialmente significativas. E hoje o Evangelho confronta-nos com uma pergunta incómoda, uma pergunta extremamente incómoda que Jesus nos dirige. Como acabámos de escutar, Jesus fez duas perguntas aos seus discípulos. A primeira prendia-se com a opinião corrente acerca dele, o que se dizia acerca dele. Temos de reconhecer que era uma opinião até bastante positiva, mas a pergunta decisiva não é essa. É a pergunta seguinte, é a segunda pergunta. Quando Jesus interroga diretamente os discípulos, isso é o que dizem os outros, e vós? Vós, quem dizeis que eu sou? E esta é a pergunta incómoda, porque implica. A resposta implica cada um dos seus discípulos. E aí é Pedro que responde em nome dos restantes: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A base sólida, firme, inamovível, a rocha sobre a qual vai assentar a Igreja de Jesus, é esta fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professam. A fé em Jesus como o Filho de Deus vivo, o Salvador, aquele que vem até nós para nos trazer a verdadeira vida, a vida em abundância, aquele que vem dar um sentido pleno à vida de cada um de nós. Uma fé que não é um mero saber intelectual, mas uma experiência forte de encontro com Cristo, capaz de transformar e marcar indelevelmente a vida. Podemos dizer que a resposta de Pedro foram apenas palavras, mas de facto o seu exemplo, o testemunho da sua vida e o testemunho da vida dos restantes discípulos não deixa margem para dúvidas. Apesar das suas fragilidades, dedicaram a vida a Jesus Cristo e levaram o seu testemunho ao extremo, ao martírio. Naquelas palavras estava empenhada, sem o saberem, a totalidade das suas vidas. Também os santos Francisco e Jacinta, os santos pastorinhos de Fátima, à pergunta de Jesus, responderam com o testemunho das suas vidas. O seu amor a Jesus escondido, o anseio de estar com Ele e de o receber em comunhão, o cuidado para não fazerem nenhum pecado que o pudesse entristecer, o desejo de fazer como Jesus, nomeadamente no bem que podiam fazer aos outros, tudo isso manifesta a importância que Jesus tinha nas suas vidas e mostra que a resposta deles à pergunta de Jesus no Evangelho foi dada também com a própria vida. Vidas breves, as deles, mas intensas e significativas. Hoje é a cada um de nós que Jesus dirige a pergunta: e tu, quem dizes que eu sou? Hoje é a cada um de nós que é interpelado: tu, quem dizes que eu sou? Pergunta-nos Jesus. Dito de outro modo, quem sou eu para ti? O que represento eu na tua vida? Todos nós sabemos dizer muitas coisas acerca de Jesus. Todos nós sabemos muitas coisas a seu respeito. Mas o que Ele nos pergunta não é o que sabemos acerca dele. O que Ele nos pergunta é o que a nossa vida diz. É a resposta que a nossa vida dá. Porque é a nossa vida que revela o que verdadeiramente Jesus representa para nós. É nas atitudes do dia a dia, nas nossas opções e escolhas, nas palavras que dizemos, no modo como trabalhamos, rezamos ou convivemos, que se mostra, que se manifesta quem é Jesus para nós. É a nossa vida que revela até que ponto é que Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, dá sentido e determina o que fazemos. Testemunhar e proclamar a fé em Jesus como Pedro fez
e como tantos outros que nos precederam na fé fizeram, implica procurarmos este encontro com Jesus na Eucaristia, como estamos a fazer. Implica procurarmos o encontro com Jesus na oração. Significa cuidarmos da nossa relação com os outros e vencermos a indiferença diante dos seus sofrimentos, conscientes de que eles são sempre presença de Jesus, sacramento de Jesus. Foi Jesus que o disse: o que fizerdes ao mais pequeno dos meus irmãos, a mim o fazeis. Responder, como Pedro e como tantos outros que nos precederam na fé, à pergunta de Jesus, implica procurarmos viver em união com Ele no dia a dia, deixando que a Sua palavra guie as nossas opções e escolhas, determine os nossos comportamentos e atitudes. Por isso, de facto, só a nossa vida pode dar resposta à pergunta incómoda de Jesus. Mas as palavras de Jesus no Evangelho chamam a nossa atenção também para Pedro e para a missão que Jesus lhe confiou e que definem o ministério do Papa, seu sucessor. Por isso, hoje não podemos deixar de rezar de modo muito especial pelo Papa Leão XIV. A união ao Santo Padre é a dimensão importante da mensagem de Fátima, e os pastorinhos de Fátima, depois das aparições, manifestaram sempre uma especial comunhão com o Papa, que se concretizava sobretudo na oração. Desde então, rezar pelo Santo Padre e pelas suas intenções tornou-se parte integrante da própria mensagem e da prática diária deste santuário. Caros peregrinos, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, e peçamos ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora e dos santos Francisco e Jacinta, a graça de respondermos como Pedro, com a vida, à pergunta que hoje Jesus faz a cada um de nós. E tu? Que dizes de mim? Quem sou eu para ti? Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãs e irmãos, oremos ao Deus Santo e Misericordioso, que revelou a Pedro que Jesus era o Messias e nos chama a todos a ser santos, e cantemos com toda a confiança.
pela Santa Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro, para que permaneça firme na fé e seja testemunha do amor constante de Cristo, oremos. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros, para que o Senhor lhes inspire projetos de paz e eles edifiquem uma sociedade mais justa, oremos. Pelos países atingidos pela guerra, para que cessem as armas, renasça o diálogo entre os povos e se consolide a paz que Deus anuncia, oremos. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos, para que seja respeitada a sua dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho, oremos. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos, para que encontrem em cada homem um amigo e creiam que Jesus está perto dos que nele confiam, oremos. Pelos peregrinos da Cova da Iria, que reunidos em assembleia, para que sejam pedras vivas da Igreja e discípulos verdadeiros de Jesus, oremos. Senhor, Pai Santo, que fundastes a Igreja do vosso Filho sobre a rocha firme de Pedro e dos apóstolos e nos chamastes a entrar como pedras vivas na sua construção, dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo que nos enviastes o Redentor, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis no vosso Filho. Pela sua obediência, ele restaurou os vossos dons que por desobediência tínhamos perdido. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele deu o seu corpo como verdadeira comida e o seu sangue como verdadeira bebida. Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, que está conosco até ao fim dos tempos. Ele nos escuta, Ele nos livra de todas as angústias. Jesus dá-nos a vida em abundância, a vida eterna, a vida que nenhum poder deste mundo pode destruir. Enquanto comungamos, com confiança e fé, cantemos a promessa do Senhor. Come, Domine,
Irmãos e irmãs, em profundo silêncio, louvemos o Senhor pelo dom da Eucaristia. Jesus é a verdade e a vida. Ele é o único caminho para o Pai. E quem o vê, vê o Pai. Cantemos a sua bondade e fidelidade. Cantemos os louvores do Senhor que nos conduz à vida eterna. De pé, cantemos todos juntos. Oremos. Realizai plenamente em nós, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, às 15h30, terá lugar um recital de órgão na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.
E o Presidente da nossa celebração, com a bênção final, benze os objetos religiosos que tendes convosco. Caros peregrinos, deixemos que a pergunta que Jesus nos dirigia no Evangelho ecoe em nós, na nossa memória, e deixemos que seja a nossa vida a responder a essa pergunta. Interroguemos a nossa vida para sabermos que resposta efetivamente lhe damos. Desejo-vos a todos um santo domingo, aos que estão de férias, votos de boas férias, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.